paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus nos abençoe grandemente. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro milagre de Jesus, que foi justamente a cura do filho de um oficial do rei, conforme está registrado em João, capítulo 4, versículos 46 até o 54. Vou fazer a leitura aqui para nós meditarmos. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos, lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu nele e toda a sua casa. Jesus novamente fez esse segundo milagre, quando ia da Judeia para a Galileia. Dentro dessa leitura, meus irmãos e irmãs, que nós estamos fazendo, é entender que Jesus realiza um milagre aqui nessa etapa, nessa introdução. E falar de milagres não é simples, principalmente em época em que a expectativa é muito grande com relação a alcançar aquilo que não temos ou procuramos encontrar de alguma forma, não é isso? Então o apóstolo João lhe relata um caso em que Jesus cura o filho do oficial do rei. O rei aqui era Herodes Antipas. E para que você possa ter uma ideia, a distância entre Caná da Galileia e Cafarnaum é de cerca de 55 quilômetros pelas estradas de hoje. Em linha reta, pode ser cerca de 15 quilômetros a menos. Portanto, Jesus, para ir da cidade e até a cidade que certamente foi o centro do seu ministério, Cafarnaum, percorreu ali cerca mais ou menos de uns 40 quilômetros, ao menos 2 dias de caminhada. Foi esta jornada que aquele oficial do rei andou até chegar a Jesus. Cerca de 2 dias, cerca de 40 quilômetros, ele andou até chegar a Jesus Cristo para rogar-lhe que então descesse para curar seu filho. Esses 40 quilômetros, mais ou menos 2 dias de viagem, é uma distância considerável, uma distância bastante grande. Quando a gente está lendo o texto, a gente não percebe essa distância no texto, mas quando a gente pega geograficamente, nós vamos então entender essa distância. Nós sabemos que a enfermidade não fica esperando e que a tendência é piorar. E quando ele resolve sair de casa e procurar a Jesus, é que o filho já estava quase à morte, conforme o texto relata. Agora ele precisava se submeter a uma autoridade muito maior que a do próprio rei Herodes Antipas. A autoridade de Jesus. Caminhar 2 dias seguidos para encontrar-se com Jesus e sabendo que tinha deixado seu filho para trás, quase morto, não traz uma sensação de euforia. Pelo contrário, ele viajou esses 2 dias angustiado, amargurado, acreditando que Jesus poderia curar o seu filho. Depois de 2 dias, então, que ele vem a se encontrar com Jesus. É uma distância longa, na verdade, é uma distância em que ele percorre sem saber o que está acontecendo. Ele sai de casa, o filho estava quase à morte. Agora a esperança dele é encontrar Jesus e Jesus ir até a sua casa
e curar o seu filho se ainda estivesse vivo. Então ele vai ao encontro de Jesus e roga que Jesus descesse até sua casa. Cafarnaum ficava na parte mais baixa da área das montanhas, mas seria mais ou menos 2 dias de viagem retornando. Portanto, 4 dias entre sair de casa em busca de Jesus e voltar com Jesus. Mas o menino já estava morrendo quando saiu de casa. E isso é uma situação que ele não sabia como estava. E quando ele fala com Jesus, ao que parece aqui no texto, Jesus quis fazer um teste, acusando-o de não poder crer se não visse algum feito prodigioso, porque ele considerou que era necessário a presença de Jesus para curar o menino. Jesus percebe que aquele homem não tem fé nele, mas certa confiança que ele teria condições de produzir a cura. Aí a gente pode tentar entender essa situação da seguinte forma: que a fé não estava por detrás daquela solicitação. Era um pai rogando ali pela cura de seu filho, pois entendia que Jesus podia curá-lo. Que Jesus também enfatizava a sua mensagem mais do que suas obras prodigiosas e esperava que os homens aceitassem a sua mensagem sem a necessidade de provas, na forma de feitos miraculosos. Que Jesus se sentia avesso aos homens cuja experiência religiosa não ultrapassasse a excitação de milagres, mas que não davam grande atenção aos seus ensinamentos éticos e espirituais. O pobre homem creu quando veio até Jesus, como por seu rogo, mas com uma fé imperfeita. Mas tomou uma atitude corajosa. Ao ouvir as palavras de Jesus, não desistiu e usou toda a sua confiança e mencionou as dores de seu filho moribundo, e jamais Jesus rejeitou um pedido dessa natureza. Aquele pai jamais se encontrara antes com Jesus e nem pudera conversar com ele. E é justamente isso que o apóstolo João quer enfatizar. Jesus disse ao homem: vai, teu filho vive. E aquele homem, aquele pai, foi sem questionar. Acredito que esperançoso de encontrar seu filho vivo, mas só saberia depois de 2 dias de viagem de regresso à sua casa. Que situação incômoda agora. Apenas uma frase: o teu filho vive. Andar 2 dias com estas palavras na mente e guardá-las no coração. A fé daquele homem era pouca, mas se fazia presente. Sua fé devia ser fortalecida e deveria ultrapassar a confiança na ajuda mediante a presença física. Jesus realizou uma grande cura em um caso difícil à distância, mas, ao mesmo tempo, curou a incredulidade do pai daquela criança, porque ele foi embora confiado no que tinha ouvido. No verso 51, os servos deveriam estar ansiosos pelo retorno de seu patrão, com o coração repleto de júbilo para poderem anunciar-lhe as boas novas. Quando aquele homem vai chegando próximo à sua casa, ele não sabe ainda o que aconteceu. E quando vê seus servos correndo em sua direção, podia ter imaginado: a criança morreu, ou passado alguma outra coisa pela mente dele, alguma coisa diferente, não é isso? Mas fato é que ele mantém no seu coração e na sua mente a palavra de Jesus: o teu filho vive. Ele estava confiado nisso. Então anunciaram-lhe os seus servos: olha, o teu filho vive, está curado. Então o pai pergunta: a que horas foi isso? Responderam: ontem,
às 7 horas, a febre o deixou. E entendeu que tinha sido a mesma hora em que estava com Jesus. Então creu nele e toda a sua casa, pois contaram o que tinha acontecido. Percebam que quando Jesus diz a ele, seu filho vive, ele sai de lá confiado nessa palavra. Mas agora seus servos estão lhe dizendo o horário em que ocorreu. E ele se lembra que naquele horário ele estava conversando com Jesus e ouviu de Jesus, seu filho vive. Então agora ele creu. Agora não é mais confiança, agora ele é crença, agora é fé, agora é convicção. Agora ele está certo do milagre ter sido realizado pelo Filho de Deus. Aí nós podemos concluir algumas coisas para nossas vidas desse texto. Primeiro, quando nos aproximamos de Jesus, precisamos crer que Ele é o galardoador da fé e que sem fé é impossível agradar a Deus. Não importa a distância que você está daquilo que lhe é necessário, a palavra de Jesus vai ao encontro da sua necessidade, sem a necessidade da presença física do Senhor. Que o milagre pode acontecer já de imediato, mas você pode chegar somente depois. Que devemos confiar nas palavras de Jesus, independente dos seus feitos miraculosos. Que a nossa fé vai contagiar outras pessoas ao saberem do milagre alcançado. Quando o milagre acontece, todas as pessoas ao nosso redor se alegram. Que milagres só acontecem quando vamos ao encontro de Jesus, pois somente Ele pode produzir milagres. Assim, irmãos, a gente pode tirar essa experiência desse milagre de Jesus para nossas vidas. E eu espero em Deus que você tenha entendido o que o Espírito Santo está falando contigo nessa mensagem. E agora só nos resta fazer uma coisa: buscar, buscar e buscar. Gostaria de orar contigo para que Deus venha lhe abençoar e que você possa alcançar o seu milagre, aquele que você tanto está buscando. Meu Deus e meu Pai, Senhor eterno, Deus de grande graça e de vitória, em nome de Jesus Cristo, Senhor, estou agora orando junto com teu servo, tua serva, para que o Senhor venha acrescentar na vida dele, na vida dela, este milagre que ele tanto busca, que ela tanto busca. Mas acima de tudo, ó Deus, que ele e ela possa crer e confiar no teu poder, na sua glória, e tenham fé para, mesmo não vendo acontecer, creiam que já está sendo realizado, pois o Senhor ouviu o seu clamor, ouviu sua voz. Auxilia e ajuda a este meu irmão, a esta minha irmã, com teu poder e com tua graça. E assim, meu Deus, possamos cada dia mais, confiados em ti, recebemos os milagres da parte de Deus para as nossas vidas. Assim, ó Deus, cremos, acreditamos e confiamos em Ti, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe grandemente e possamos aí continuar as nossas etapas. Hoje foi o terceiro milagre. Vamos em frente, ainda tem muitos milagres para falar com cada um de nós. Fica com Deus.